de número 4. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Os que não acharam, digam eu vou vencer. Capítulo 4, versículo de número 6. Vamos começar pelo versículo de número 5, melhor falando. Diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E a igreja diz: podei-vos assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, ao meu Senhor, por esta rica e gloriosa oportunidade. A Ele honra, glória, louvores para todos sempre. Por Ele e por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. Quero agradecer ao pastor Eliseu, meu pastor. Estou ali, como já foi falado, representando o pastor Eliseu em uma das nossas congregações, Colinas de São José, que agora é Colinas de Jesus, né? Jesus, quando chega, ele transforma tudo. Quero louvar a Deus pelos líderes da UMADEB. Deus abençoe. Meu amigo Eliabe, um exímio expoente da palavra do Senhor. Nosso amigo Rogério, Deus abençoe. Os obreiros sobre a minha retaguarda, Deus abençoe. Pastor Samuel, pastor Farias, os demais irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Enquanto eu estiver aqui examinando a palavra de Deus juntamente com a igreja, vocês vão me ajudando aí, dando glória a Deus. Usa Ele, tem misericórdia, né? Glória a Deus. Combinado assim? Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a mulher mais linda que está aqui nesta noite. Glória a Deus, que tem me ajudado na obra do Senhor, uma guerreira. Deus abençoe, irmã Zuleika. Deus abençoe meu filho Marcos Felipe. Glória ao nome do Senhor. Quantos vieram para ouvir a voz de Deus nesta noite? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para o seu coração? Glória a Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, estamos diante de uma palavra de Deus, a qual, quando nós lemos, ela fala conosco direta ou diretamente. Pois a Bíblia, como nós sabemos, ela é inerrante, infalível, ela não tem mutação, ela não muda, ela é a mesma. É um livro antigo, mas é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Quando lemos, entendemos que o próprio Deus, ele fala conosco de uma forma especial, maravilhosa, gloriosa, de uma forma toda poderosa conosco. Os 66 livros escritos, em todos esses livros o Senhor se revela conosco. E quando lemos, entendemos que este Deus, Ele quer daquele que está lendo, examinando a Bíblia Sagrada, Ele quer de cada um de nós um relacionamento com Ele. Pois quando lemos, entendemos que não há outra forma, não tem outro meio de Deus falar com o homem,
de Deus falar com a mulher, a não ser através da palavra, a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa espada. A Bíblia é a palavra de Deus, aleluia. Quando lemos e entendemos que a Bíblia sendo a palavra de Deus, o próprio Deus falando com o seu povo, Ele se revelando através da sua palavra, pois este Deus, quando Ele fala, Ele quer alguém que esteja disponível, disposto, com ouvido audível, com ouvido sensível, para ouvir o que Ele tem para falar. Pois ruim é nós falarmos com alguém e alguém não está prestando atenção naquilo que estamos falando. Ruim é quando você quer atrair a atenção de alguém através de uma comunicação e esta pessoa se faz que está te ouvindo, mas na verdade está entrando por um ouvido e saindo por outro. O nosso Deus, Ele procura homens e mulheres que não só escutem, que não só sejam ouvintes, mas que guarde a palavra dEle quando Ele está falando em seu coração, para não pecar contra o Senhor Deus. Glória ao nome de Jesus. E quando lemos e entendemos que Tiago, ele escrevendo nesses 5 capítulos, ele vai trazer para nós as palavras que o próprio Deus injetou através do Espírito Santo, injetou no coração do pastor Tiago para falar. Não foi uma carta direcionada para uma igreja, não foi uma carta direcionada para um indivíduo, não, foi uma carta direcionada para os judeus cristãos, mas por a Bíblia ela ser inerrante, infalível, imutável, esta mesma carta, essas mesmas palavras escritas por Tiago, elas servem para nós no dia chamado hoje. E quando lemos Tiago, ele já vai dizer no seu primeiro capítulo, ele vai se identificar dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós entendermos que Tiago, outrora, ele não acreditava que o seu irmão chamado Jesus seria impossível de ele ser o Messias. Ele não acreditava, ele não dava credibilidade. Como pode um comedor de arroz e feijão como eu dizer que é o Messias? Dizer que veio para mudar a história, dizer que veio para os doentes, veio como remédio para o doente, e ele não acreditava. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio na contramão da lógica humana. E quando ele vem na contralógica da mão humana, ele vem para surpreender o ser humano. Ele vem de uma forma totalmente diferente, porque a palavra de Deus nos diz, o profeta messiânico Isaías, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus é o nosso caminho. Quando nós pensamos que Deus vem por um caminho, Ele vem por outro totalmente diferente. E é isso que o ser humano, ele não entende, que o nosso Deus, ele não vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ele vai fazer aquilo que eu preciso, que só ele pode fazer. Quando lemos, entendemos que Tiago, por ser irmão de Jesus, ele não dava credibilidade. Mas quando Jesus ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, com 9 a 8 dias, Tiago, ele vê Jesus, aparece diante dele e ele acredita que verdadeiramente aquele Jesus, irmão dele, é o Cristo, o ressuscitado. Porque tem crente que é assim, tem ser humano que é assim, ele só acredita se ver.
ele só tem credibilidade quando ele toca, quando ele apalpa. Deve ser a incredulidade também, pode ser, mas Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que dar a oportunidade para o homem e para a mulher, eles visualizarem, eles verem, até mesmo tocarem no milagre, observar. Quem está no controle é Deus, quem falou foi o próprio Deus, quem está com as mãos estendidas é Deus. Deus é tão misericordioso que mesmo na incredulidade do homem e da mulher, Deus, ele aparece dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando lemos e entendemos que Tiago, no capítulo de número 1, ele vai dar as suas narrativas acerca das provações, porque na época existia um debate muito grande dos judeus cristãos e também dos cristãos que aceitaram a Jesus. Viviam em conflito, dizendo que as aflições seria por causa do pecado, seria para matar, e Tiago queria injetar na mente, colocar na mente das pessoas que as lutas ela não vêm para matar, que a luta ela não vem, ou as lutas ela não vem para deixar as pessoas lá embaixo, que as lutas ela não vem, as provações ela não vem para te derrubar, ao contrário, as lutas vêm para que você possa criar estrutura, para ficar mais robusto, para ter experiência. As lutas ela não vem para matar, mas vem para estruturar, porque você tem que contar experiência, e para contar experiência você tem que passar por algumas lutas, mas muitas são as vezes que nós não queremos passar luta. Mas Tiago ele vai relatar que bem-aventurado é o varão quando ele é provado, porque quando ele for aprovado por Deus, receberá a recompensa, a coroa da vida. Glória ao nome do Senhor. Quando lemos, vamos entender que no capítulo de número 1 e o versículo de número 18, Tiago ainda vai falar sobre nós cristãos, que nós cristãos, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia para a sua criatura, o Deus Todo-Poderoso. Tiago vai relatar que nós fomos criados pela palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. E como nós fomos criados pela palavra de Deus, o próprio Deus colocou em nós a palavra da verdade, a palavra de poder, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que dá vida. Oh glória! E quando nós entendemos o objetivo do nosso pastor setorial, colocando o tema deste ano a qual nós vamos trabalhar, permaneça na palavra. Por quê? Qual o significado do permanecer? E eu fui extrair sobre esse significado de permanecer, e quando nós lemos, nós vamos entender que permanecer é você conservar-se, você continuar a ser, você ficar firme, você insistir, você vai permanecer, você vai continuar a ser. Ora, quando nós falamos da palavra de Deus, há uma transformação, e essa transformação não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. E quando lemos, vamos entender que Tiago, em suas palavras, verbalizando, escrevendo, ele vai no capítulo de número 1 falar sobre as práticas da palavra de Deus. E quando ele está falando sobre a prática da palavra de Deus, ainda no capítulo 1, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ora, o homem irado não sabe se firmar na palavra. Ora, o homem irado não tem espaço para Deus operar através da palavra. E ele vai decorrer no capítulo de número 2. Tiago vai falar sobre condenar-se a fazer a excepção de
pessoas. No capítulo de número 2 ainda, ele vai falar sobre a fé e as obras. Ele vai falar: é impossível você me dizer que você tem fé se ela não se materializar. É impossível você me dizer você ter fé sem obra. Fé sem obra, ela é morta. É por isso que nós cristãos, nós acreditamos e vivemos não pelo que nós vemos, mas vivemos por fé e não por vista, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é Nova Jerusalém celestial. Glória ao nome de Jesus. E Tiago, ele vai dar a continuidade sobre esta fé. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, ele vai falar da prática. Ele vai falar que o evangelho não é só falácia. Ele vai falar que o evangelho não é só você ouvir, não é só você falar, não é só você falar, não é só você verbalizar, não é só você pregar. Ele vai falar que o evangelho é prática. Se você vê o irmão passando por alguma luta e você não fazer alguma coisa por ele, seja na obra social ou na obra espiritual, a sua fé não é uma fé verdadeira. Quando lemos, ainda vamos entender que Tiago, ele estava chamando, atraindo a atenção dos cristãos. Ele estava falando que a fé é tudo que nós precisamos para mover o mundo espiritual. É preciso ter fé para adorar um Deus invisível, mas real. É possível, aleluia. É preciso você ter fé para você acreditar que você está doente, mas você já foi curado. É só tendo fé para a porta estar fechada e você dizer: a porta para mim está aberta. É só tendo fé, porque quando lemos Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas já é a certeza que elas já acreditaram, ou melhor, que elas já aconteceram dentro de mim, para os meus, na vida da minha família, na minha casa, na minha família, no meu filho, no meu esposo, na minha esposa. A fé é isso. A fé move o mundo espiritual e se materializa no mundo físico. Você está aqui nesta noite é pela fé. Você está aqui nesta noite porque Deus, ele injetou a fé em você. E só adora a Deus, meu irmão, quem tem fé. Só glorifica a Deus quem tem fé. Que Deus é esse que em meio às lutas parece que nós estamos sozinhos. Que Deus é esse que em meio às lutas parece que nós não vemos solução, mas quando nós ouvirmos uma palavra que o próprio Deus está falando conosco, a fé, ela é reacendida, ela é reavivada, e nós estaremos diante da presença de Deus, porque a fé é tudo o que nós precisamos. A fé é tudo o que nós precisamos. E ele vai dar continuidade no capítulo de número 3. Ele vai falar sobre o processo, ele vai falar sobre o tropeço na palavra, o tropeço da língua. Ele vai falar que a língua é um pequeno membro, mas que faz grandes coisas. Ele vai falar sobre o poder que há em nossas palavras, aonde nós temos que ter cuidado. E ele vai falar que com a mesma língua que nós adoramos, que nós glorificamos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele está dizendo assim: ei, você tem que estar firmado na palavra. Você tem que estar com seus passos firmado na palavra. É bem na verdade, se nós nos vigiarmos, os últimos dias que nós estamos passando na face da terra, estamos em conflito 24 horas, estamos passando por lutas 24 horas, mas escute, ainda existe um que está no controle, ainda existe um que as mãos dele estão estendidas sobre a nossa vida. É por isso que este mundo não foi destruído na sua totalidade, porque existe uma igreja que vive na palavra, existe uma
uma igreja que ainda adora o Deus dos céus, o Todo-Poderoso. Quando Deus olha do céu à terra, não é, aleluia, a mídia que chama a atenção de Deus, não, Senhor. Não é os holofotes do mundo que chama a atenção de Deus, não, Senhor. O que atrai a atenção de Deus é a sua noiva, é o crente que está preparado para aquele dia subir com ele na glória. Glória ao nome do Senhor. No capítulo de número 3, Tiago ainda continua dizendo sobre a sabedoria que vem do alto. Olha, a sabedoria que vem do alto, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tiago, ele vai dizer: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá e não lança em rosto. Eu estou pregando para uma igreja nesta noite que é sábia. Eu estou pregando nesta noite para crentes sábios. Eu estou pregando para crentes inteligentes pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando para uma igreja que não vai ficar aqui na terra, mas é uma igreja que vai subir. E para isso nós temos que aproveitar a cada momento que Deus nos dá, a cada momento, a cada oportunidade, a cada bênção que Deus nos dá. Nós temos que aproveitar, porque o dia de amanhã eu não sei, você não sabe. É por isso que Ele te traz aqui nesta noite. Se você tem falta de sabedoria, peça que eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar a sabedoria do alto, que ela é pacífica, que ela é moderada, que ela é tratável. Eu sei que Deus está falando com alguém que tem que tomar uma decisão nesta semana. Eu sei que Deus está falando com alguém que tem que tomar alguma atitude urgente nesta semana. Mas você não vai agir pela sua própria sabedoria humana, você vai agir pela sabedoria de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, glória. Nós chegamos agora no capítulo de número 4. Agora aqui, aleluia, Tiago, ele vai abrir o seu coração. Tiago, ele vai falar sobre a resistência das paixões mundanas. Tiago, ele vai falar, vai atrair a atenção dos cristãos. Tiago, ele vai falar, vai trazer uma palavra de alerta, vai trazer uma palavra para você se conscientizar. Qual é o seu papel na terra? Por onde você tem andado? O que você está fazendo? Quais são as suas atitudes? O que você está fazendo da vida que Deus está te dando? Ora, quando nós lemos, vamos entender que devemos resistir às paixões, devemos resistir o mundo, devemos resistir às coisas do mundo. Glória ao nome do Senhor. Foi assim com Daniel, no capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Daniel colocou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E como nós estamos em um culto que é com a participação da UMADEB, União, Reino e Poder, é importante nós frisarmos aqui que hoje em dia os pratos para o jovem, por que não falar para todos, dependentemente de jovem, adolescente, irmão, ancião ou não, o diabo ele sabe que já é a última hora dele e a última hora da igreja na terra. E ele nesses últimos dias, jovem, ele nesses últimos dias, obreiro, irmãs, igreja do Senhor, você que está me ouvindo, nesses últimos dias ele está tentando, ele está com toda a força, com toda a veemência, arrastar a multidão e mais multidão, querendo afastar, querendo tampar a sua visão, querendo tirar a sua fé, querendo apagar a chama, querendo apagar a esperança. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, em que nós viemos aqui nesta noite para dizer: a última palavra vem de Deus. Eu estou esperando o meu noivo. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O diabo não brinca de ser diabo, cuidado, o diabo ele não está brincando nesses últimos dias. É preciso a igreja estar em vigilância, é preciso a igreja estar na palavra, é preciso eu, você, nós estar permanecendo na palavra, porque quem permanece na palavra ele vigia, quem permanece na palavra ele é cheio do Espírito Santo, quem permanece na palavra ele tem o óleo do Senhor, quem permanece na palavra ele tampa as brechas, quem permanece na palavra ele não dá legalidade ao diabo. Eu estou falando aqui sobre a palavra.
palavra de Deus, é palavra, meu irmão, é a palavra de Deus. E Tiago, ele vai dizer: resista às paixões. E quando ele está verbalizando, falando, pregando, predicando, tendo a sua oratória para o povo através dessa carta, ele está dizendo: oh, cuidais vós que em vão diz as escrituras, o Espírito em que nós habita, ele tem ciúme, quer dizer zelo, cuidado. O Espírito Santo não é ciumento como algumas mulheres têm com seu marido. O Espírito Santo não é ciumento como alguns homens têm com a sua mulher. Não, o zelo, o ciúme do Espírito Santo é zelo. Por quê? É cuidado. Por quê? Porque ele não quer te perder para o diabo. Ele não quer perder a sua casa para o diabo. Ele não quer perder a sua família para o diabo. Eu sei que enquanto eu estou pregando esta palavra, Deus está alcançando algumas famílias aqui nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem zelo, ele chora com você, ele geme, ele sente as tuas dores. Ele é o Consolador, ele é o Paráclito divino, ele é aquele que te consola, ele é aquele que te inspira, ele é aquele que te levanta, ele é aquele que te acalenta. E ele está falando nesta noite: acalma teu coração, que eu estou no controle. Eu cuido de você, eu cuido da tua saúde, eu cuido da tua casa. Os crentes que deem glória a Deus já chegou aqui nesta noite. Quem veio para adorar já chegou. O Espírito Santo, o pastor Samuel está dizendo: eu tenho ciúme, porque o Deus falou para a igreja: oh glória, vocês não ficarão sozinhos, eu enviarei outro Consolador, para que esteja convosco todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo... Quando você está chorando, o Espírito Santo está com você. Que coisa boa! Quando os todos desaparecem, o Espírito Santo continua com você. As Escrituras diz: porventura o Espírito Santo que em vós habita não tem ciúme, não tem zelo, não cuida de você, antes dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago, ele estava dizendo para a igreja, Tiago estava dizendo para os cristãos, Tiago estava dizendo para a humanidade, um grito dizendo: sujeitai-vos a Deus. Dependa 100% de Deus. Não dependa da força do seu braço, não dependa da força da sua intelectualidade, não, Senhor. Não dependa das coisas da terra, mas dependa das coisas do céu. Dependa de Deus, sujeitai-vos a Deus. Aí ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é você lutar na mesma proporção. Mas escute, tem muitas pessoas que estão fazendo do diabo aquela peça toda. Não, Senhor, ele não tem poder contra a minha vida, ele não tem poder contra a tua casa, ele não tem poder contra o teu chamado. Não, Senhor, por quê? Porque todo o poder foi dado a Deus, em cima no céu e embaixo na terra. É óbvio que você vai ter que respeitar, mas com você está um Deus todo poderoso, que ele está no controle. E como é que você vai resistir ao diabo nesses últimos dias? São tantas parafernália que as mídias do século 21 estão nos oferecendo. São tantas ferramentas diabólicas, são tanta música mudanas, são tantas coisas que querem acabar, que querem degrinir a imagem da mulher, querem degrinir a imagem que Deus plantou em nós. Mas ainda existe uma igreja que ela está de pé dizendo: nós vamos resistir. Eita glória, aleluia. E quando o Tiago está falando isso, ele está dizendo: mas existe uma ferramenta necessária para você resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. O que é, Tiago? Aí ele fala no versículo, aleluia, de número 8: chegai
chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Escute, no século que nós vivemos, nunca tivemos um século que nós estamos vivendo agora, que no mesmo instante que estamos perto de Deus, mas no outro instante estamos longe de Deus. Nunca tivemos tão perto da presença e tão longe da glória. Nunca tivemos tão perto de Deus e no mesmo instante tão distante. Ah, meu Senhor, e quando eu trago isso na minha mente, há uma preocupação sobre mim, da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro, que nós estamos vivendo. Nós não sabemos séculos mais à frente como vai ser, e a minha preocupação é que igreja, o meu filho que hoje tem 9 anos, daqui a 20, 30 anos, ele vai encontrar. Que igreja ele vai encontrar? Se Deus não tiver ainda arrebatado a igreja, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que em meio a tantas tribulações da vida, ainda vai existir crente cheio do Espírito Santo, que resiste ao diabo, que está se chegando a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. E quando nós lemos a palavra de Deus, eu fiz até um esboço aqui, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Chegai-vos a Deus é uma atitude, chegar a Deus é renúncia. Você tem que renunciar a algumas coisas da sua vida. Chegar a Deus, renúncia. E o que é renúncia? Ato ou efeito de rejeitar, ato, efeito de você rejeitar. Quando lemos em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus estava falando para a multidão: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh glória a Deus. Renúncia, renunciar o meu eu, renunciar o meu egocentrismo, renunciar ei glória, a minhas próprias vontades. Ei, Deus te trouxe nesta noite aqui, você que está me ouvindo, internauta na internet que está aí me ouvindo, as pessoas que estão me ouvindo nesse cenáculo santo, Deus te trouxe nesta noite aqui para te dizer: do mesmo jeito que está, não pode ficar. Chegai-vos, 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 chegai-vos. Você está distante demais, rapaz. Eita glória. E nós não temos aptidões, nós não temos sensibilidade de ouvir a voz de Deus audível quando nós estamos muito distante. É por isso que muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos. Muitas vezes Deus está falando e nós não estamos ouvindo o que Ele está falando, e tomamos decisões precipitadas e depois queremos colocar a culpa em todo mundo. Eu vou falar, queremos colocar a culpa no presidente, no prefeito, no pastor, no esposo, na esposa, mas menos eu. Mas Deus está dizendo nesta noite: renuncie, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quem tem mão para levantar, levante e adore ao nome do Senhor. Quanto mais distante de Deus, mais dificuldades teremos de ouvir a sua voz. Quando Deus quer falar, não tem limites de circunstância. Ora, nós sabemos muito bem que muitas coisas estão por aí querendo imitar a voz de Deus, mas aquele que tem a palavra, aquele que lê a palavra, aquele que vive na palavra, ele sabe quando é Deus e quando não é Deus que está falando. Ora, Timóteo já fala: cuidado, que nos últimos dias verão amantes de si mesmo, pregando doutrina de demônio. Escute, estamos vivendo o último dia da igreja na terra, e se nós não nos achegarmos com mais pressa possível, se nós não nos chegarmos mais depressa possível diante da presença de Deus, cuidado, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando o homem chega a Deus, é impossível Deus, Ele virar a costa para o homem. Quando o homem chega a Deus, Deus chega
chega diante do homem. Lembra, lá no jardim do Éden, não era o homem que chegava, mas era Deus que chegava. E quando Deus chegava, falava com o homem. E quando falava com o homem respondia. É um Deus que não falta no culto. Oh glória, eu posso faltar no culto, você pode faltar no culto, mas Deus é o único que não falta em culto. E ele ia para o culto na viração do dia no jardim do Éden. Mas até um dia o homem estava perto de Deus, Adão estava perto de Deus, e Deus deu uma ordem: não coma da árvore da vida, não coma, não coma. Mas ele esqueceu, ouvir a voz de Deus, mas esqueceu e comeu do fruto da árvore. E ele, quando comeu, os seus olhos se abriram, o pecado foi instalado no jardim. Mas Deus é tão bom que quando o homem peca, em vez de o homem se chegar, Deus vai dar mais uma oportunidade ao homem. E Deus chega no jardim, e quando Deus chega no jardim, Adão está escondido, porque quem tem problema com pecado não é Deus, é o homem. Deus não fez o homem para pecar, Deus não fez o homem para viver no pecado, Deus fez o homem para que o homem coroasse a sua glória. Deus nos criou para nós refletirmos a glória dele na terra. Eita, é por isso que o diabo, ele tem raiva de você. O diabo não tem raiva de você porque você usa perfume de última geração. Não, o diabo não tem raiva de você porque você tem um iPhone da última geração. Não, o diabo não tem raiva de você porque você tem o melhor emprego. Não, o diabo, ele é irado comigo e com você, com a igreja do Senhor, porque ele sabe, aleluia, que mesmo o homem pecador, falho, que cai todos os dias, que Deus é esse que não abre mão do pecador, porque ele diz que Deus, ele ama o pecador, mas o pecado ele não ama, mas ama o pecador. Deus te trouxe nesta noite aqui para te dizer que te ama. Você que está me ouvindo do outro lado, Deus está falando para você: eu te amo, mas eu sou falho, eu caí. Deus está dizendo: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que tem duplo ânimo e indecisão, mente dividida, oh glória, mas chegai-vos a Deus, que Ele vai tirar toda indecisão, Ele vai tirar todo o embaraço, Ele vai tirar toda a luta, Ele vai tirar toda a armadilha do diabo. Eu não estou falando que você não vai ter luta, eu não estou falando que o crente não tem luta, não, longe de mim, porque a palavra de Deus nos fala em João, capítulo de número 16, versículo número 33, eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: quando você estiver perto de mim, você vai vencer, porque eu venci. Quantos querem vencer aqui nesta noite? Diga nesta noite: Deus. Não, você não jantou, diga assim nesta noite: Deus, eu quero força para me vencer o mundo. Diga: Deus, me dê força para eu vencer a mim mesmo. Diga: Deus, nesta noite, faça essa oração consigo mesmo, não precisa nem falar. Diga: Deus, que eu tenho força de me achegar ao Senhor. Eu sei que eu não estou mais como antes, eu sei que eu não estou mais como antes, Deus, mas me dê força para mim achegar-me diante do Senhor. E como nós devemos nos chegar a Deus? Jeremias 29:13, de todo o coração. Salmo 51:17, com o coração quebrantado, o espírito contrito, a qual Deus não rejeita. E quando você se humilha diante de Deus e reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o dono de todo poder, quando você se achega perto de Deus, se humilhando, dizendo: miserável homem que sou, o Senhor vai dizer:
dizer: Pai, Espírito Santo, ajuda ele, ajuda ela, ajuda a minha igreja, porque sem mim nada eles podem fazerem. Mas como ele se achegou diante de mim, abre a porta, enche do teu poder, cura, de graça, anima, fortalece. Receba o refrigério de Deus nesta noite. Receba o refrigério de Deus esta noite na tua alma. Aquieta teu coração e chegai-vos a Deus. Glorifique ao Senhor. A mocidade pode louvar? Tu és bem-vindo aqui. Pode louvar esse hino? Glória a Deus. Que se abra o céu. Pode. A mocidade juntamente com os adolescentes. Vamos lá, vamos louvar, vamos nos chegar a Deus. Os becks também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos querem se achegar a Deus esta noite? Diga amém, assim seja. Deus te trouxe aqui para você se achegar mais perto dele. Você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, amigo do Evangelho, conhecedor da palavra, e você se afastou por algum motivo, você foi embora por algum motivo, você está triste. A igreja fica de pé, por gentileza. Pode. Glória a Deus, desculpa, nem perguntei antes, né? Meu Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Você que entrou aqui, porventura, triste, afastado do caminho do Senhor. Um dia você cantou, um dia você adorou, e hoje você sentiu que Deus falou com você, e você está dizendo no seu coração: é verdade, eu preciso me achegar, eu preciso me achegar. Vem aqui, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém que está afastado, levante as mãos, e eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Adore, chegai-vos a Deus. Coisa linda, isso. Clame, adore. É noite de você retornar, é noite de você se achegar, é noite de você ser cheio. Quem veio para adorar, diga: sopra em mim nesta noite. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito. Oh glória, oh glória. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que glorifica?